Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 6. Você está preparado? Segunda Coríntios capítulo 6, nós vamos ler do 1 até o 10. Se você está aí, galera de casa, um beijo no seu coração, amo muito vocês, que bom que você também está online junto com a gente. A palavra diz o seguinte, 2 Coríntios 6, você pode ir para a NVT, Rafa, por gentileza, NVT. Tenham cuidado, pratiquem suas boas ações. Opa, errei. Eu estou em outro livro. Estou tão empolgado, né? Como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Pois Deus diz: no tempo certo eu o ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo. Hoje é o dia da salvação. Vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tem um motivo para criticar nosso ministério. Em tudo que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos pacientemente aflições, privações e calamidades de todo tipo. Fomos espancados, encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão. Suportamos noites sem dormir e passamos fome. Mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade. Pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. Proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Servimos quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. Pode fechar seus olhos, vamos orar? Obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado pela vida dos teus filhos que estão aqui, aqueles que estão em casa. Esta é a tua infalível e santa palavra e nós a amamos. E que o Senhor possa vir, Espírito Santo, neste lugar e em cada casa agora, nesta noite, de uma forma única, poderosa, e que possamos ser impactados pela Tua palavra e pela Tua presença. O Senhor é bem-vindo, Espírito Santo, toca o nosso coração, e que a nossa mente possa estar conectada com a Tua palavra neste momento. Nós Te louvamos, Pai, em nome de Jesus, amém. Pode colocar aí, constantes e intensos. Repita comigo, constantes e intensos. Como que você pode ser uma pessoa constante na sua vida com Deus, de uma intensidade que ela sempre está para o próximo nível? É isso que você vai ver hoje. E quando você vê 2 Coríntios, esse capítulo 6, de 1 a 10, nos diz muitas coisas. Porque quando você vê, querendo ou não, nós passamos bastante na verdade, dias e meses longe de adoração dentro da casa. Mas você fazia isso, espero eu, na sua casa, no seu quarto, no seu tempo. Alguns, até mesmo pelaquilo que de visitas, conversando no escritório, lá no gabinete, batendo um papo, de uma inconstância, mesmo não querendo. E hoje é uma palavra tão urgente, mas também de alerta para nós. Porque se você para pensar, quando nós estamos olhando de fora, é perceptível ver que às vezes você está um pouco enferrujado na adoração. Isso tem que ser preocupante para você.
Não pode ser normal. É como se você se desacostumasse em adorar ao Senhor. Isso é sério, você ouvir isso. E é justamente esta palavra para nós, como uma geração, uma nova geração, uma geração que tem algo muito poderoso ainda pela frente. Algo novo, um caminho novo, muitas coisas nós vamos viver. A maioria aqui ainda vai passar por um casamento. Dá um aleluia aí. Ó. Quem dá um aleluia mais forte é porque vai casar mais rápido. Dá um aleluia aí. Ó. Tem alguns que ficaram desesperados aqui. Aleluia. Então nós temos muita coisa ainda para viver. Às vezes você é como eu, um casal jovem. E às vezes, mais ainda, já com filhos. Então, mas ainda assim, nós temos muita coisa legal para a gente viver. E aí quando você olha, nós podemos ver e entender que tem vários momentos, em vários momentos, eu tenho dito que esse é o momento e essa é a hora de proclamarmos o Evangelho de Jesus para todas as pessoas. Esse é o melhor momento. E aí, às vezes o inimigo já colocou muitas coisas na sua cabeça de que você não é intenso, você não é constante. Então, fica quietinho aí. Não vai chamar seu amigo para ir para a igreja. Nem você está orando, você vai chamar para quê? E aí o inimigo começa a colocar inverdades, mentiras, e você acredita nisso. Pô, é verdade, né? Não estou orando como eu gostaria. Nossa, e agora? O que eu vou fazer? Não, mas eu não posso evangelizar, eu não estou sendo um exemplo, porque nem orando eu estou. Bom, em santidade eu estou, mas eu não estou orando. Mas será que eu posso chamar? Será que eu posso fazer? Será que eu posso pregar? Eu não estou constante. Da mesma forma que eu não estou constante, mas eu tento ser intenso, mas eu não estou intenso, mas eu tento ser constante. E vira uma crise na sua cabeça. E é justamente assim que o inimigo quer que você fique, em crise. Quem está em crise não sai do lugar. Quem está em crise não prospera. Quem está em crise não vive o sobrenatural. Mas quem está em Cristo vive milagres, vive o favor de Deus, vive o sobrenatural, mesmo se achando inconstante. O foco continua o mesmo. Eu quero mais de Deus, eu quero buscar mais a Deus, eu tenho as minhas limitações, não importa, eu vou buscar a minha constância e intensidade. Veja bem, por que não você começar a focar na sua intensidade na adoração? Ou seja, foca você com você mesmo em você adorar ao Senhor como você nunca fez. De você rasgar o seu coração. Vou dar um exemplo prático. Você não precisa fazer isso, mas para você entender melhor ainda, vou te dar um exemplo prático. Você nunca ajoelhou em seu momento de adoração. Como você quer ser intenso e você vai fazer algo que você nunca fez, começa a fazer isso. Se ajoelha, cante como nunca antes, quebranta o seu coração, e o Espírito Santo vai começar a ver. E você sabe muito bem, o Espírito Santo não resiste a um coração contrito e quebrantado. Agora, vamos para o texto. Eu disse para você que esta é a hora para nós proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo. E já no versículo 1 e 2 diz o seguinte: como cooperadores de Deus. Deus já falou quem você é. Você coopera. Você não espalha, você junta. Você não divide, você une. Você coopera com Deus. Como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Pois Deus diz: no tempo certo eu o ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. E olha agora, de fato, agora é o tempo certo, hoje é o dia da salvação. Não tem dia certo ou errado, no calor ou no frio, para você deixar de adorar a Deus e proclamar
o Evangelho de Jesus Cristo. Não tem tempo. Hoje é o dia da salvação. E isso você precisa entender. Você coopera para que isso aconteça. E aí quando você olha isso, quando se trata de mudarmos a cultura de onde estamos, e a gente tem batido na tecla em relação a isso, não é por imposição, não é por orgulho, não é por vaidade, não é para discussões, mas por amor, compaixão e entrega total a Deus e ao próximo. Quando nós estamos dizendo que nós precisamos ser esta geração com uma resposta para aqueles que estão lá fora, não é para nós gerarmos confusão e discussão no ambiente onde nós estamos, muito pelo contrário, as pessoas precisam ver em nós que há uma resposta para uma vida que venha valer a pena, uma vida que é constante e intensa, constante nos sonhos, no foco, nos estudos, no trabalho, dentro de casa, uma intensidade em tudo aquilo que você for fazer. E veja bem, quando você decide, ninguém precisa fazer isso por você. O Espírito Santo, olha só, hein? O Espírito Santo não precisa falar para que você venha ser intenso. É só você decidir. E quando você decide a intensidade em tudo aquilo que você colocar as suas mãos, as pessoas vão perceber e você vai sobressair diante delas. Sabe por quê? Porque hoje é comum todo mundo ser comum. É normal todo mundo ser da média. É normal e é muito mais confortável eu ser o comum, eu andar com todo mundo, aquilo que todo mundo está falando, mas eu ir na contramão daquilo que as pessoas estão dizendo. Quando todo mundo está dizendo que não há prosperidade, e eu começo a dizer que vai haver, quando diante de nós está um mar gigantesco, e atrás o inimigo pronto para nos ceifar, eu digo, o mar vai se abrir. Todo mundo está dizendo para você, você está louco. Aí você continua a dizer, eu estou na cova dos leões, mas nenhum leão vai tirar um fio de cabelo de mim. E todo mundo está dizendo para você, você vai errar, você vai perder. E você, dentro do seu coração, você sabe que o Espírito Santo está dizendo para você, meu filho, minha filha, você é constante, você é intensa comigo, você é intenso comigo, não importa o que eles estão falando, mas a questão principal é, nós não vamos ser mais do que vencedores, para erguer uma bandeira lá fora e dizer assim, tá vendo? Por que você não me ouviu? Tá vendo? Olha só o que Deus está fazendo na minha vida. Não, não, não. Olha só como que é loucura. Para você ser alguém, eu disse isso sábado passado, só quero relembrar. Feliz aquele que dá do que recebe. Para você viver, você tem que morrer. E olha só como que é interessante. Da mesma forma que o texto está dizendo sobre graça, quando Jesus vem, Ele eleva o padrão. Vou dar um exemplo. No Antigo Testamento, para eu ser considerado um homem que caiu em adultério, eu precisava consumir o ato. Então, me adulterar com uma mulher mesmo. No padrão de Jesus, eu pensei, já pequei. Jesus eleva o padrão. Por isso que você precisa entender que tudo aquilo que você colocar nas suas mãos não é mais você, é Jesus fazendo. Por isso que tudo aquilo que você for fazer, você sabendo que não é Jesus fazendo, que não é você fazendo, mas é Jesus, tudo que você for fazer tem que ser intenso, tem que ser o melhor, tem que ser com total excelência, tem que ser da melhor forma que você sabe fazer e assim depender exclusivamente do Espírito Santo. Mas veja bem, vamos ao texto. No versículo 3, diz algo bem interessante. Vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar nosso ministério. Para viver uma vida constante e intensa, tenha sempre o bom testemunho. Você precisa ser uma pessoa que vai dar exemplo. Exemplo até por não jogar um papel de bala no chão. Você é exemplo. Você conhece a verdade e sabe um caminho eterno maravilhoso. Você entende. Você mesmo, nós mesmo com as nossas crises, dificuldades, barreiras que nós
podemos ter na vida, você sabe. Você sabe o que você pode falar, que edifica e o que não edifica na roda com seus amigos. Se você muito mais brinca com brincadeiras que vai mexer às vezes com o brio da pessoa, deixa a pessoa constrangida, e aí você acha legal, todo mundo dá risada, às vezes a pessoa que está próxima lá dá risada junto que está sendo zoada. Mas você não sabe, quando ela coloca a cabeça no travesseiro, ela se sente mal. Você não sabe. Não, mas eu não acho isso, porque dá risada junto, ele também brinca junto, não interessa, você não sabe. Até nisso você precisa dar um bom testemunho. E sabe qual que é? É muito fácil nós ter um bom testemunho dentro da igreja. Vai ter fora. Vai ter fora quando o seu patrão falar para você, ligar para um cliente, e ele falar para você mentir para você vender, e você dizer não. Isso é amor por Cristo. E ele dizer para você, se você não fazer, você vai para a rua. O que você prefere? O seu emprego ou a sua eternidade? O que você prefere? Você receber os aplausos dos homens, mas os braços cruzados de Deus? Sério isso? E exatamente aqui é o primeiro segredo para você ser intenso e constante. Verso 4. Uma vida constante e intensa com Deus não nos livra de aflições, privações e calamidades. Em tudo o que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos pacientemente aflições, privações e calamidades de todo o tipo. Vamos destrinchar esse versículo aqui. Nós vamos passar por situações, e se essa palavra pacientemente está escrita aí, é porque pode demorar. E aqui pega a gente. Deus não vai resolver isso não? Deus não está comigo não? Será que não vai me dar uma resposta? Paciência. Não, mas Deus não me ama. Você vai passar por aflições, privações e calamidades. E só como que é interessante, você não escolhe o que você vai passar, sabe por quê? Todo tipo. E a questão principal que você precisa entender é o seguinte: uma pessoa constante e intensa, ela precisa passar por esse fogo, ela precisa passar por essa limpeza, ela precisa passar por essa questão de ser formada. É preciso passar por essas coisas. Olha quanta coisa você aprendeu em meia crise, não nessa, mas uma sua pessoal, na sua casa, no seu trabalho, algo dentro do teu coração, que hoje, pela graça e misericórdia de Deus, e pelo seu empenho de você continuar firme, hoje você pode ser inspiração para alguém. Você tem um testemunho em relação a isso. Por isso, independente do como você estiver, passando por bonança, passando por escassez, passando pela alegria ou pela tristeza, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se é todas as coisas, seja aos teus olhos as más, as péssimas, mas também as boas. Ou seja, se alegra se estiver passando por dificuldade. Sabe por quê? A hora que você acabar de passar por isso, o milagre vai ser sobrenatural, algo que você nunca imaginou, porque foi intenso e constante. Agora veja bem, sofrimento, ou melhor, aflição, significa sofrimento, angústia. As privações é falta de alguma coisa, e as calamidades é uma grande perda. Agora olha o versículo 5. As pessoas intensas e constantes trabalham e trabalham duro. Fomos espancados e encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão. Quer ser intenso? Quer ser constante? Vai ter que orar, vai ter que buscar. Vai sair de casa em um dia onde você poderia ter escolhido ter ficado em casa. Já vai aí para você que está em casa porque está frio. Já vai perder o chocolate quente. Aí o que acontece? Você já escolheu a melhor parte. Você decidiu estar aqui. Você sabe que ia existir uma palavra. Você não sabia o tema,
sabia para onde, qual versículo ia ser, mas você escolheu. Você escolhe ir para a sua cela, você escolhe isso. Você tem essa possibilidade de uma escolha, porque você sabe o que é o correto, o que é verdadeiro, o que é certo diante de Deus. E aí quando você ora isso, você vê que nós precisamos trabalhar juntos. Uma coisa que eu já falei, eu quero repetir: Deus não usa preguiçosos. E a nossa geração, poxa vida, mas povo que gosta de dormir até meio-dia. Não, eu vou descansar. Opa, não estou dizendo sobre o seu descanso. Você merece. Não estou dizendo sobre isso. Pode. Mas todo dia. Todo dia você quer acordar meio-dia? Aí, olha só. Me desculpa, mas você pode discordar de mim agora. Eu não consigo entender alguém que quer 4 férias no ano. Meu, você não quer fazer nada? Não, eu quero viajar. Não, mas 4. Aí tem gente tipo assim: qual é o seu sonho? Eu quero ser rico porque eu quero viajar no mundo. Fazer o quê? Nada, eu quero conhecer os lugares. Mas e aí, qual é o propósito? Não, a experiência. Eu não estou dizendo que você vai viajar, muito pelo contrário. Se você tem os sonhos, o sonho de viajar e fazer uma volta no mundo inteiro, quer ir para Marte, vai, glória a Deus por isso. Mas existe o propósito, existe uma intensidade em relação a isso. O que eu quero te mostrar é o seguinte: às vezes a pessoa pergunta para outra pessoa: o que você quer da vida? Ela fica 5 minutos esperando. Por quê? Porque a outra pessoa está pensando, e se ela responde, ela não consegue pintar um quadro bem organizado do que a pessoa quer. Não há possibilidade de você ser intenso e constante quando você passa por isso. Agora veja bem, se você estiver passando por alguma dificuldade no seu trabalho, e isso vai acontecer, tem situações que você vai passar que vão ser difíceis, mas se Deus te colocou lá, tem propósito. Se Deus te colocou lá, porque você aguenta. Se Deus te colocou lá, porque tem uma pessoa lá, ou 2, 3, 15, 20, 100, que precisam ouvir sobre o amor dEle. Então faça. Dor, o que doer em você, mas continua firme. Trabalhe duro. Sabe por quê? Porque antes do trabalho duro, quanta coisa dá para se viver aí? Espancar, ser preso, enfrentar um monte de gente e ainda furiosa, não é normal. Você enfrentei pessoas, beleza. Agora, você enfrenta pessoas furiosas. O nível aqui de perseguição, o nível de crítica, o nível de apontar o dedo para você e falar alguma coisa, está gigantesco. Você consegue observar isso? E veja bem, quanto mais você ser a voz de Deus para esta geração, tem pessoas que vão ficar furiosas. A questão, um exemplo dessa questão do aborto, não é porque a gente não ama a menina. A questão que você precisa entender não é apenas o aborto, porque é nisso que a ideologia deste mundo quer mostrar para você. Está vendo como que é importante? Salvamos a vida de uma menininha de 10 anos. E parece que a gente está discordando de que uma vida de uma criança é uma criança, velho, uma criança grávida. Você consegue entender isso? A menina de 10 anos grávida. E aí vai inculcar na sua cabeça que o aborto está tudo bem. Agora, não sei se você sabe disso, mas essa menina passou por uma indução de parto. Existiu uma injeção que foi aplicada nesse bebê, na barriga dessa criança. Essa criança ficou horas e horas em trabalho de parto. Fui tirar isso à prova. O que eu fiz? Mandei mensagem hoje para a médica da Isabela. Fez o parto do Estevão, vai fazer da Ana Lia, está marcado agora para dia 1 de setembro, já está aí. Falei com ela hoje. Me fala, que eu não quero falar coisa errada. É uma verdade mesmo? Que existe então essa injeção, coloca no neném, e a gestante toma os remédios? É isso mesmo. E ela fica em indução de parto. E esse parto, ele não é cesárea.
para tentar salvar a vida da gestante, vai ser parto normal. E você aí, às vezes nas suas redes sociais, concordando com tudo aquilo que a mídia está falando. E às vezes você procura saber. Por isso que o Deep Relevance está fazendo isso. 8 semanas para você entender o cenário que está sendo agora pintado, ainda e surgindo de uma forma assim avassaladora. Por isso que eu e você precisamos ser constantes e intensos com Deus, para nós fazermos a diferença e ser sal e luz lá fora. Agora veja bem, versículo 6. Independente da situação, continue sendo quem é. Isso te torna constante e intenso. Mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. Você não é obrigado a fazer nada. A questão é, esquece performance, esquece seguidores, esquece ter muito inscrito no canal. A questão principal que você precisa entender é o coração da pessoa. O que é mais importante? Você ter uma conta bancária extremamente gorda e não ser quem você é. Seja quem você é, faça aquilo que você ama para o Senhor Jesus, mas a questão principal é, na constância e na intensidade, o que você não pode fazer é ficar parado e sentado. Isso sim. Agora veja bem, no versículo 7, proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça, com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Os constantes e intensos falam sobre a verdade e usam as armas de Deus. Quais são? Primeiro, você proclama a verdade, para depois ter o poder de Deus. Olha só esse segredo. Se você quer ser uma pessoa constante e intensa em Deus, pega isso. Proclamamos a verdade fielmente. E aí sim o poder de Deus opera em nós. Quer que Deus comece a operar na sua vida? Proclama a palavra. Quer que o Espírito Santo comece a agir através de você? Para você mesmo, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na faculdade, aí depois lá na rua, proclama a palavra. Você precisa soltar o que está dentro de você, esse dunamis, essa dinamite dentro de você. Você precisa proclamar o Evangelho. Você precisa falar a palavra. Fala em tempo e em fora de tempo. Seja constante nisso, seja focado nisso, seja intenso nisso. E a partir do momento, Deus começa a operar. E olha só, quais seriam essas armas da justiça? Onde elas se encontram? Está lá em Efésios 6, 13, 17. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas veja bem, o porquê que o texto agora lá de 2 Coríntios diz que nós usamos as armas da justiça com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender? Porque você não tem tempo para dar atenção para as coisas deste mundo, porque você está ocupado em fazer a vontade de Deus na terra, focado, intenso, constante, cheio da autoridade do Espírito Santo. Por isso que eu estou dizendo para você, quanto mais a sua agenda estiver cheia, mais Deus vai te dar coisa para fazer. Então, se você estiver de boa e você está de braço cruzado, você precisa repensar como está a sua vida com Deus. Isso é sério. Agora veja bem, no versículo 8, servir e amar, seja quem for e em qualquer circunstância, te torna uma pessoa constante e intensa. Isso precisa ser a marca de uma igreja. Isso precisa ser a nossa marca como time, como equipe, como ministério. Servimos, quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Às vezes você vai passar por injustiça. Você passou essa semana, ficou com o coração triste. Alguém disse algo contra você que não é verdade. Não importa, honre.
Mas não quer me dar atenção, o que eu vou fazer? Continua servindo. Não, mas como assim? É isso que Jesus fez. É isso que nós vamos fazer. Vou continuar atacando, ame. Vou continuar me criticando, perdoe. E aí quando você observa isso, você vê o quanto que essas atitudes vão fazer com que você venha colher a intensidade e a constância do favor de Deus sobre a sua vida. Agora veja bem, no versículo 9 diz o seguinte: somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Louvor, pode vir por gentileza. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Ser intenso e constante nos leva a correr riscos que valem a pena. A constância e intensidade com Deus são marcas dos discípulos que querem fazer a tua vontade, mesmo que custe a própria vida. Você é assim, não importa o que aconteça, não importa o seu foco, não importa o que vai acontecer até mesmo com a sua reputação. Quando você segue o Senhor Jesus, a tua reputação é jogada no lixo. Não importa o que aconteça, não é mais você quem vive, é Cristo que vive em você. Não é mais você falando, é Jesus falando através de você. Não importa o que aconteça, a questão principal é no amor, é na constância, na intensidade, em tudo aquilo que você for fazer. Não importa o que aconteça, mas veja bem, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados, olha aí, e oprimidos além da nossa capacidade de suportar. E pensamos que não sobreviveríamos. Versículo 9. De fato, esperávamos morrer. Mas como resultado, olha só o resultado disso. Olha o resultado da intensidade deles, do amor. Deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Versículo 10. Ele nos livrou do perigo mortal. Ele nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. Esse é o Deus que você serve, aleluia. Capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 10. Pelo sofrimento, o nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Veja bem, olha só como que parece uma loucura, quando você passa pelas dificuldades, quando você passa por perigos de morte, é aí sim que Jesus é revelado, justamente porque Ele morre, ressuscita no terceiro dia, a sua vida em Jesus. Não há possibilidade de uma pessoa, você, eu, nós com encontro real, pessoal, íntimo com Jesus, continuar a mesma pessoa, justamente porque Ele é vivo. E quando algo morto se chega próximo de Jesus, algo que está completamente fora do curso, que é da vontade de Jesus, isso é curado, isso é liberto, isso é ressuscitado para a vida. Tem coisas na sua vida que eu não sei porquê, só você sabe, Deus, que estão mortas pelas circunstâncias da vida, pela inconstância e não intensidade do que você poderia fazer. Vamos ser bem sinceros aqui, tem coisas que saem da nossa alçada, concordo, nós somos completamente limitados, mas tem coisas que você precisa bater no peito e falar assim: realmente eu errei, por causa que eu fiz, então toma a responsabilidade também. Mas independente do que está acontecendo, quando você se entrega e se achega a Deus, isso muda tudo. Isso muda tudo. E olha só, para a gente finalizar, no versículo 10. Ser intenso e constante te leva a ter tudo, mesmo que pareça que não tenha nada. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada, e no entanto, temos tudo. Em Atos 3, versículo 6, diz o seguinte: Pedro, no entanto, disse:
não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Nós somos a geração que vive na contramão. As pessoas podem achar que não tem tudo, mas nós temos aquele que cura, que liberta, que transforma, é o Espírito Santo do Senhor. E isso, nós somos o povo mais feliz da terra. Nós somos ricos sim, por causa disso, em nome de Jesus. Você é essa pessoa. Você é intenso sim. Você é constante sim.